Ouvi então o Molica também sobre essa movimentação toda que deve se intensificar agora, né, Molica? Afinal de contas, o prazo é sexta-feira, dia 5, para os partidos mandarem para a Justiça Eleitoral quem são seus candidatos, a presidência, vice, Estado, legislativo. Como é que você vê essa movimentação toda, Molica? O eleitor é tão suscetível assim a uma orientação ou a um desejo daquele em quem ele ia votar e acaba desistindo, abre mão em favor de outro, ou isso é mais tese de político e nossa aqui também? Bem, em primeiro lugar, bom dia de novo, Rafael, bom dia, Stephanie, Boris, bom dia a todos, que bom estar de volta, mas vamos lá. O eleitor é muito independente, cada vez mais independente. Não é porque o Janones vai decidir apoiar o Lula, se isso se confirmar, que todos os eleitores do Janones, lá 1%, 2%, vão seguir a orientação deles. Não, ninguém é dono do voto de ninguém. O eleitor, ele é muito independente. Agora, existe nessa eleição um componente muito curioso, que é a antecipação do segundo turno. A polarização entre Lula e Bolsonaro está fazendo com que talvez a eleição possa ser decidida no primeiro turno. Então, alianças que seriam buscadas no segundo turno estão sendo buscadas agora, no primeiro turno. Há uma expectativa disso. Então, nessa linha, por que é importante, por exemplo, para o Lula ter o apoio do Janones? Digamos que ele tenha, só para a gente ter uma ideia, a Marina Silva teve 1 milhão de votos, teve 1% dos votos em 2018. Isso representou 1 milhão de votos. Isso representou um total de 1 milhão de votos. 1 milhão de votos pode decidir a eleição no primeiro ou no segundo turno. Ou então, numa eleição agora, o Janones, para que o Lula vença no primeiro turno, ele precisa ter 50% dos votos válidos mais um. Então, se a votação do Janones, digamos que ele viesse a ter 1 milhão de votos, se 500 mil votos dele forem para o Lula, metade for para o Lula, isso já ajuda muito, porque o 1 milhão que ele teria como candidato ficaria todo ali, esse total ficaria na conta da oposição a Lula, dificultaria a eleição do Lula no primeiro turno. Então, quanto mais o Lula conseguir rachar essas candidaturas, conseguir fazer rachar o eleitorado desses candidatos pequenos, melhor para ele. Então, esse é o esforço que é concentrado porque esse fenômeno de uma eleição que no primeiro turno já ganha tintas de segundo turno. Bem, eu conversei há pouco com o senador Álvaro Dias, que é 15 minutos. Ele disse que deve decidir sobre a eventual candidatura dele amanhã, hoje ou amanhã, ou no máximo amanhã. Então não vai ficar para sexta, o prazo final é sexta-feira, mas até amanhã, no fim das contas, ele decide. E aí perguntei, mas senador, é difícil, né? Se eu ser candidato nessa altura do campeonato, na eleição passada ele tinha mais 4 anos de mandato para senador. Agora, se ele perder a eleição, ele fica sem mandato. Ele disse que houve um fato novo, que ontem o Luciano Bivar, o presidente do União Brasil, deu uma declaração de que poderia apoiar o Podemos. E o vice-presidente do Podemos, isso foi o Álvaro Dias que me disse, o vice-presidente do Podemos, o Antônio de Rueda, conversou com a Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, o partido do Álvaro Dias. Então, um eventual apoio do União Brasil ao Álvaro Dias, ao Podemos, no primeiro turno, geraria tempo de televisão, geraria muito dinheiro. Então, isso pode ser um elemento, dinheiro para a campanha eleitoral, claro. Então, isso pode ser um elemento decisivo. Então, até amanhã o Álvaro Dias decide se vai ser candidato mesmo a senador pelo Paraná, renovar o seu mandato de senador, ou candidato a presidente. Mas, enfim, no fim das contas, resumindo, o eleitor é independente, mas é uma eleição que no primeiro turno já tem cara de segundo turno, o que explica essa pressa aí de negociações, de antecipação de apoios. É com vocês.